Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês como foi o processo e burocracias para poder trazer o Snow aqui pra Alemanha. Pra quem não me conhece, meu nome é Bruna Curi, eu moro aqui na Alemanha com o meu marido e eu tenho um canal no YouTube que fala sobre o mundo da beleza feminina, alguns vídeos de rotina e vlogs. E antes de começar o vídeo, eu já te peço, se você ainda não é inscrito, dá um inscrever-se aqui embaixo e também não se esquece de ativar o sininho de notificações para receberem os próximos vídeos sempre em primeira mão. Já deixa o seu like aqui embaixo também, que me ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. E bora começar o vídeo! Bom, então antes de tudo, eu tô com todas as anotações aqui, então eu vou dar uma olhadinha na minha cola, tá? Porque é muita informação. Eu vou deixar todos os formulários aqui embaixo para vocês fazerem o download. Também vou deixar o contato de uma empresa que me ajudou muito nesse processo, que me ajudou a preencher os formulários. E agora eles estão iniciando o processo de vistos internacionais com animais de estimação. A empresa que me ajudou nesse processo todo do Snow foi a 1808 Visas, que é uma empresa responsável por vistos e cidadanias e que também agora estão fazendo processos de vistos internacionais para animais. Bom, então, antes de tudo, eu vou falar a minha experiência, os meus documentos enviados e o meu processo. Por que eu falo isso, a minha experiência? No mundo normal, digamos assim, no mundo sem o coronavírus, antigamente, eles faziam todo o processo presencial. Você tinha que levar os documentos, você tinha que levar o animal no aeroporto para conseguir o CVI, que é o Certificado Veterinário Internacional. Todo esse processo, devido ao corona, foi alterado. Com essa situação no mundo, eles facilitaram para nós esse processo. Tudo hoje está sendo resolvido por e-mail, então você não tem que ir lá presencialmente antes do certificado ficar pronto, você não tem que levar o seu animal e às vezes a pessoa mora longe. Por exemplo, eu tô falando isso no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, tá? Eu fiz todo o processo com eles. Então eu vou deixar e-mail deles aqui também, eu vou deixar todos os contatos. Mas o processo com a Vigiagro é todo feito hoje por e-mail. Então a partir do momento que você tem suas dúvidas, eles respondem muito rápido. Todas as vezes que eu mandei uma pergunta, eles me responderam no mesmo dia, até 10 minutos depois do meu e-mail enviado. Então, assim, eles estão respondendo, que é uma coisa que antes, quando era por telefone, era muito difícil, às vezes, você conseguir entrar em contato com eles não atendiam o telefone. Muita gente eu vi no YouTube reclamando, falando que era muito difícil, porém, eu não tive essa dificuldade porque eu fiz tudo por e-mail. Então, pelo fato deles não estarem tendo tantos serviços, tantas demandas, eles estão com mais tempo, digamos, para responder todos os e-mails com agilidade, né? Então eu não tive esse problema no processo. Quando você vai levar o seu animal para outro país, você tem que entrar no site da União Europeia e olhar todas as regras daquele país. Por exemplo, Londres tem regras diferentes da Alemanha. Na Alemanha, sei que meu animal tem que ter o microchip internacional, o animal tem que ter a sorologia, o animal tem que ter vacina anti-raiva, o animal tem que ter a sorologia antirrábica comprovando, né, que ele tá imune à raiva, que é o processo mais demorado em todo essas documentações. Ele tem que estar com outras vacinas, mas a mais importante é a da raiva. Veja primeiro o país que você vai. Veja no site, por exemplo, se for na União Europeia, veja todas as regras e burocracias que você precisa cumprir, porque às vezes você pode gastar dinheiro, tempo fazendo tudo isso e chegando na hora e não conseguindo o certificado. Então, dá uma olhadinha primeiro no site da União Europeia, todas as regras, ver se está tudo certinho e aí sim você dá continuidade. O animal tem que ter no mínimo 4 meses. O meu, quando eu comecei todo esse processo, se eu não me engano, ele tinha 9 meses, 9 ou 8 meses. Enfim, quando eu e o Leandro decidimos vir para a Alemanha, a gente já começou o processo. Algumas coisas ele já tinha, por exemplo, ele tem que ter a microchipagem do chip internacional. Você vai no seu veterinário, né, antes de tudo, e já solicita que o cachorro seja chipado
acho que todos, praticamente, os veterinários hoje já fazem a aplicação do chip. O Snow fez a aplicação do chip no mesmo dia que ele fez a cirurgia da castração. E é do tamanho de um grão de arroz. E é uma questão de segurança para você ter o endereço do seu animal. Ele vai passar num outro veterinário, ele vai ter o nome do proprietário, ele vai ter o endereço dele, ele vai ter tudo, as vacinas que ele já tomou, ele vai ter tudo registrado lá. Então isso é muito importante. Então, a partir do momento que ele tá microchipado, você recebe o certificado do microchip, esse aqui é o do Snow, isso aqui você tem que guardar, porque você vai precisar enviar isso futuramente. Então, eu tenho uma pastinha com tudo do Snow. Segunda coisa que você tem que providenciar para o seu animal. Ele precisa tomar a vacina anti-raiva. E eu também dei outras vacinas normais, mas a principal para poder tirar o CVI é a antirrábica. E o mais importante, né? Você tem que ter uma carteirinha de vacinação do animal e você tem que guardar ela também como se fosse isso é o documento do animal, né? Então isso é uma coisa muito importante. Aqui é do Snow e aqui eu tenho todos os adesivos das vacinas, né? E como essa daqui era muito pequena, ele tem uma outra. O vermífugo, até aqueles remédios de antipulga, anticarrapatos, eu também colo todos os adesivos. Então essa é a outra, né? E aí aqui tá o comprovante da vacina antirrábica que ele teve que tomar, né? E aí aqui são alguns outros. Mas enfim, você tem que ter tudo isso registrado na sua carteirinha. O cachorro vai no veterinário, você sempre leva, porque se tiver que tomar remédio de antiverme, ele vai lá e vai colar o adesivo. Tomar um remédio antipulga, ele vai lá e vai colar o adesivo. Tomar uma vacina para gripe, cola o adesivo. Enfim, eles têm que ter tudo registrado, tá? Tem a carteirinha de vacinação em dia e as vacinas do animal em dia, principalmente a vacina da raiva. Então, tomou a vacina da raiva, você vai contar um mês. A partir de um mês que ele tomou a vacina da raiva, você já pode marcar a sorologia. A sorologia é o principal motivo para a gente poder falar sobre esse vídeo, porque a sorologia... sem isso o cachorro não viaja, né? Porque você precisa comprovar que o cachorro tá imune à raiva através da vacina que ele tomou há um mês atrás. Então ele tomou a vacina, espera um mês e aí você marca a sorologia. Como é que funciona a sorologia? Em São Paulo não tem um laboratório autorizado que envie esse exame para fora do país, porque ele vai ser examinado, ele vai ser avaliado fora do país. O exame do Snow, pela empresa que eu fiz, ele foi enviado para Kansas, ele foi enviado para a Universidade de Kansas e lá eles fizeram a avaliação do exame e aí depois de 30 dias mais ou menos eu recebi a resposta que estava tudo certo, que ele estava imune. A empresa que eu pesquisei na internet e eu achei, ela é de BH, que chama Texa e é uma empresa que tem parceiros no Brasil todo. Eu não sei se tem no seu estado, então entre no site, pesquise, né? É uma empresa que eu achei confiável, outras pessoas me indicaram e eu também vi no YouTube outras pessoas falando sobre essa empresa, então sobre esse laboratório, então eu resolvi fazer lá. Eu liguei para essa Texa e aí eu falei, olha, Texa, vocês estão em BH, eu estou em São Paulo, como eu faço para vocês receberem o exame do Snow e mandarem para fora do país para fazer a avaliação da sorologia, né? Ok. Você vai fazer o seguinte, nós temos parceiros em São Paulo, eu vou te indicar alguns, me diz a região que você mora, eu te indico alguns pet shops que fazem o preenchimento da solicitação pra gente, que são nossos parceiros. Ok, foi o que eu fiz, falei, moro na região tal, ela me indicou 3 pet shops mais ou menos, aí eu liguei de um em um e falei, oi, meu nome é Bruna, eu vou levar meu cachorro pra Alemanha, como é que funciona? Eu recebi a indicação de vocês da Texa. Como é que funciona? Quanto custa? Como é que eu tenho que levar? Quanto tempo? Bababá, tudo. Perguntei tudo. Aí eu cheguei nas empresas que eu vou falar pra vocês. Fiz em 2 lugares. Existe um lugar chamado Provet, que é em Moema. E ele faz a coleta do sangue do animal. E ele também faz o envio pra fora do país, né? Ele também faz esse envio e trabalha diretamente com a Texa. Porém... eu liguei para um outro lugar que era um pouquinho mais barato, era uns R$500 mais barato. Então aí eu fiz nesse outro lugar o envio do exame. Então eu fiz a coleta num lugar e o envio da sorologia em outro lugar, bem próximos inclusive, eu fiz ambos em Moema. A Provet, que fica em Moema, fez a coleta do sangue, eu marquei 30 dias depois, exatos 30 dias depois, eu marquei lá, liguei
É super, super tranquilo. Eu levei o Snow lá bem cedinho, porque eles têm que estar em 12 horas de jejum. Então eu levei o Snow lá. Eles fizeram a coleta do sangue. Eu vou falar valores, mas pode ser que quando você veja esse vídeo esteja mais caro ou mais barato, enfim. Mas eu vou falar o valor que eu paguei para cada processo. A coleta do sangue foi uma coisa super rápida. Eram 2 rapazes que fizeram a coleta dele. E foi uma coisa, assim, muito rápida. Eu nem percebi. Eu achei que ele ia chorar, que ele ia fazer maior escândalo. Não, porque o Snow é assim. Faz um exame, ele já faz um baita alvoroço. Mas graças a Deus, eles fazem muito bem, eles foram muito profissionais. E é um vidrinho assim, com sangue igual o nosso. Só que eles colocam no isopor, né? Eles vão centrifugar esse exame pra você levar no outro pet que eu fui, né? E aí sim, eles enviam para outro país. Então ele tem que estar centrifugado. E eu paguei esse processo de coleta do sangue e centrifugação R$118 na época. Eu fiz em abril. Em abril. R$118. Aí, ok. Nesse mesmo dia, peguei o Snow com o saquinho e o exame centrifugado e fui para um outro laboratório chamado Ibirapuera Dog, que é também em Moema. Fui até a pé, de tão pertinho que era. Então fui lá, já tinha marcado também, né? Marquei ambos no mesmo dia. Aí liguei antes também, né? Como é que funciona, qual é o valor e tudo mais. Aí ela me falou, aqui com a gente, o processo de envio do exame, né, da coleta, tá no valor de R$1.000. Eu faço o preenchimento do formulário da Texa, envio a coleta do sangue para eles. Depois de tanto tempo, eu te dou o retorno com o exame pronto e impresso para você poder mandar na Vigiagro. Ok, foi o que eu fiz. Nesse dia eu fiz a coleta do sangue e nesse mesmo dia eu fui lá no Ibirapuera Dog, entreguei o isoporzinho com o exame centrifugado. Ela preencheu todo o formulário com as informações do Snow, que é esse formulário aqui, né? Aqui tem o nome do pet shop, que é autorizado, o nome da veterinária, o CRMV dela, tem telefone, e-mail e tudo mais. E aí aqui fala as informações sobre o animal. A raça do animal, o nome, a idade, o número do microchip, que isso é o mais importante, né? Aí tem os meus dados e o dia que foi feita a coleta do sangue, que do Snow foi dia 29 de abril de 2020. Aí ela manda isso aqui por e-mail pra eles, vai uma pessoa da Texa lá retirar esse exame e aí sim mandar pra Kansas. Depois no dia que o cachorro faz a sorologia, você tem que contar a partir desse dia, ou seja, do Snow foi dia 29/4. A partir do dia 29/4, eu contei 90 dias corridos pra poder solicitar o CVI, que é, não, esse aqui você não pode comer, seu exame. Não, essa é sua carteirinha de vacinação. Ele tá aqui embaixo. Não, bebê, não, 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 não e não. Aí vem aquele detalhe que eu falei, presta atenção no país que você vai. Por quê? Porque pra Alemanha são 90 dias, mas pra outro país pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos. Então você tem que ficar de olho nisso. Em quanto tempo você vai ter que aguardar pra poder sair do país com o seu cachorro. O Snow foram 90 dias de quarentena, que eles falam que é uma quarentena assim, você não pode viajar, né, pra fora, você não pode ir pra outro país, antes desses 90 dias. Então eu tive que esperar. Então eu esperei dia 29 de abril, dia 29 de maio, dia 29 de junho e dia 29 de julho completou os 3 meses, os 90 dias, que foi quando eu fui pro Brasil pra ir buscar o Snow e trazê-lo, que foi aquele vídeo que eu mostrei pra vocês do vlog da gente viajando e tudo mais. Então, assim, eu esperei esses 90 dias. Depois de um mês que eu fiz a coleta e o envio pro laboratório de Kansas, a doutora Mari me mandou um e-mail com a foto. Aí o que eles fazem aqui? Eles colam um adesivo que é vindo de lá, né? Dizendo aqui a sorologia que tá tudo certo. Como é que funciona essa sorologia? Quando o cachorro tá imune, ou seja, deu certo, né, o resultado da vacina tá ok, se o resultado for igual ou acima de 0,50 UI por ml, esse UI é unidade internacional, tá? Significa que teve uma reação positiva, ou seja, ele tá apto a viajar, ele tá imune à raiva. Se for abaixo disso, aí você vai ter que fazer o exame novamente. Então, eu acredito que teria que pagar novamente todo o processo. Aí eu já não sei, porque não foi o nosso caso. Graças a Deus, deu tudo certo. Mas eu já vi gente falando que
O cachorro às vezes pode estar muito nervoso, muito ansioso, ou às vezes tem gente que não sabe que tem que fazer jejum porque o laboratório não avisa, então teve que refazer o exame, e isso dá um mega trabalho, né, gente? Você tem que esperar tudo um mês aí pra ver que o negócio não tá ok, sabe? Pra ter que fazer de novo. Então, quando você for fazer isso, se atenta a isso. Não esquece de que o cachorro tem que ficar em jejum, pergunta tudo que você precisa perguntar para o laboratório antes de... Então, aí quando você receber a resposta, né, no caso da Texa, eles enviam esse adesivo para a veterinária, um adesivo aqui, ó, que vocês podem ver, e aí tem o carimbo deles lá, uma assinatura dizendo aqui do Snow, o resultado foi 4,56 o I por ml, então o dele rolou, deu tudo certo. Isso foi um alívio pra gente, né? Aí, ok, esperamos os 90 dias, eu fui pro Brasil, eu cheguei lá no dia 28, e aí o que que eu fiz? Eu já tinha pesquisado no site da União Europeia e na Vigiagro, que é o local onde você tem que enviar todos os documentos do animal para poder receber o CVI, que é o Certificado Veterinário Internacional. E aí a empresa 1808 me ajudou, enviou o e-mail perguntando como é que eu fazia, o que a gente precisava enviar, os formulários que precisavam ser enviados, quais eram e os documentos que precisavam ser enviados para eles para solicitar o CVI. Eles responderam no mesmo dia e aí eles me mandaram os documentos anexos, né? Na verdade, ela me mandou os links dos documentos, que eu vou deixar aqui embaixo para vocês. Como tá tendo todo esse processo do corona, essa situação, você já tem que estar com a sua passagem comprada. Ou seja, para você poder retirar o CVI, você tem que já ter um destino. Então, antes não era assim. Eles fizeram isso mais por causa desse processo do corona, por causa dessa situação do corona, que as pessoas não podem viajar assim para qualquer lugar quando bem entenderem, né? Então, eu fui porque eu moro aqui já, então eu tinha que vir buscar meu cachorro. Por quê? Porque você tem que enviar o seu bilhete, o seu ticket eletrônico para eles verem que você realmente vai viajar, né? Eles estão fazendo isso, acredito que seja agora, devido à situação do corona. Então aí começam os documentos que eu tive que preencher e mandar para eles. Então eles me pedem essa planilha aqui, que é um formuláriozinho de solicitação do CVI não presencial, que acredito que eles criaram isso depois dessa situação do coronavírus. Então é uma planilha bem simples, que você tem que preencher informações como a data da viagem, o destino que você vai final, se você for fazer alguma conexão em algum outro país, qual o país que você vai fazer a conexão, o nome do proprietário, o nome que vai ser emitido o CVI, porque às vezes pode ser uma outra pessoa que vai levar o seu animal, então tem que ser no nome dessa pessoa, a raça do animal, o endereço que ele vai morar, né? O endereço que ele vai estar no outro país, a data de nascimento e a data da coleta do sangue, nesse aqui. O próximo que eu tive que preencher é o requerimento para fiscalização de animais de companhia. É um documento quando você fala que você vai... quem que vai levar o cachorro, né? O exportador, quem tá exportando, e quem tá importando o cachorro. No caso, como fui eu só, que não foi uma outra pessoa que foi no meu lugar, as duas informações são eu que preencho. Então eu preenchi todos os meus dados, endereço, passaporte. Aí as informações do animal aqui embaixo, tem informações do destino, né? Origem e destino de viagem. E aqui algumas informações, o que eu tô levando além do animal, que são comprovante de vacinação, exame sorológico antirrábico, atestado de saúde, que eu vou falar também aqui, e o comprovante de identificação do animal, que seria o microchip. O próximo foi uma declaração de autorização. Então aqui você fala, estou ciente dos cumprimentos de todos os requisitos sanitários da emissão do CVI, com destino a tarará, daí você preenche. Aí você de novo preenche informações sua ou do pessoa que vai levar, do animal. E aqui tem algumas regras, que você cumpre todos os requisitos sanitários para o país de destino, que todos os documentos que serão apresentados são verdadeiros e que pertencem ao animal descrito, Mesma coisa, você assina todos eles, tá? É um bom de documentos, tem 5 documentos aqui, 5 ou 6.
Aí tem uma autorização para viajar ou despachar o animal. Isso quando você vai pedir para alguém despachar ele para você. Aí, como fui eu que fui, também fui eu que preenchi com as minhas informações. Então aqui o que você precisa? Você precisa, no meu caso, solicitar o CVI e viajar com o meu animal abaixo identificado. Informações do animal e em cima tem as minhas informações. Esse também. Aí vem as informações, os documentos a serem digitalizados, né? Que é um documento de identificação da pessoa que vai levar o animal. No caso foi meu passaporte. Você tem que mandar uma imagem do seu ticket, da sua passagem, né? Comprovando que você realmente comprou uma passagem e que você vai viajar. Que é esse aqui, que eu já fui, né? Então, o que eu fiz? Antes de enviar esses documentos, eu já liguei pro veterinário do Snow, no Brasil. E aí eu acertei com ele um dia, eu falei, ó, doutor, eu preciso que o senhor preencha um formulário pra mim, dizendo que o cachorro tá apto pra viajar. Então ele teve que examinar o Snow pra ver se tava tudo certo, se tá com nenhum problema de saúde, pra poder viajar no avião, né? Pra poder fazer esse processo, porque é um voo muito longo, né, no meu caso. Então, eu combinei com ele, o doutor fez todo o processo, examinou o animal, deu os últimos remédios que precisava, e aí ele assinou o formulário, um atestado de saúde comprovando que o animal está autorizado para viajar. Então, assim, esse daqui foi o documento que o veterinário assinou. Deixa eu pegar aqui pra ir. É um atestado de saúde. Não, bebê! É um atestado de saúde dizendo que o animal tá ok. Então, é um atestado aqui, ó. Vou deixar também pra vocês aí. Então, no começo são informações do veterinário que ele precisa preencher. O que eu fiz? Para de comer meu caderno. O que eu fiz? Eu preenchi as minhas informações, passaporte, meu nome completo, endereço de lá, e mandei pra ele por e-mail. Aí ele preencheu, né? No dia que eu fui na consulta, ele preencheu lá na hora pra mim, imprimiu e assinou. Eu pedi pra ele preencher 2 vias, mas não precisou. Eu fiz isso porque eu fiquei com medo. Todos os documentos, inclusive, que eu preenchi e assinei 2 vias. Então aqui é o atestado animal, né, dizendo que ele tá apto para viajar. E aqui são informações adicionais, por exemplo, os remédios que ele tomou, enfim. Então o veterinário preencheu aqui e assinou. Detalhe, tudo você tem que datar com 10 dias antes da sua viagem. Isso elas informam no e-mail, tá? Por exemplo, eu fui viajar dia 11 de agosto. Então, os meus formulários, eu preenchi todos como dia 1º de agosto, porque tem que ser 10 dias antes da viagem. Porém, elas me responderam, tipo, eu mandei e-mail dia 1, no dia 2 já me mandaram e-mail dizendo que estava pronto o CVI dele. Então, enfim, eu não entendo, mas tem que ser assim. Para preencher, são esses formulários que eu acabei de falar pra você. Então, são 1, 2, 3, 4... 5 formulários, vou deixar todos descritos aqui. São esses 5 formulários, mais os documentos que você precisa digitalizar e enviar para eles. Você vai digitalizar todos os formulários, mais os documentos de identificação da pessoa que vai viajar, no caso fui eu, mais a passagem que você vai comprovando que você comprou. Detalhe, quando você vai viajar com o seu animal, não basta você ter a sua passagem comprada, tá? Não basta você ter só a sua passagem comprada. O animal vai viajar com você. Para cada companhia aérea existe uma regra específica, mas se o seu cachorro tem até um peso específico determinado pela companhia aérea, o cachorro pode viajar com você, que foi o que aconteceu comigo. O Snow tem 4 quilos e com a casinha que eu levei, ele ficou com... É uma pessoa na varanda, não é ninguém. Com a casinha, ele ficou com 5 quilos. Na companhia aérea que eu fui, se eu não me engano, são até 10 quilos que ele poderia viajar comigo dentro do avião. Se o seu animal ultrapassar desse peso, juntando ele mais a casinha que ele vai viajar, aí ele tem que ir no porão. Quando você pesar o animal, você já tem uma noção. A casinha, eu comprei antes, pesei a casinha antes, a casinha dele tinha 1 quilo. Então eu sabia que ele ia comigo até pelo tamanho dele, pela raça dele, a gente já tem uma noção. Agora, se é um cachorro muito grande, por exemplo, um labrador, ele não vai poder ir com você dentro do avião, ele vai ter que ir no porão. Então ele vai ter que ser despachado na esteira, no mesmo momento em que você despacha suas malas, tá?
Ele não vai poder ficar com você no aeroporto até o horário da viagem. É um tratamento diferente, infelizmente, porque eu acho uma... Ele tá vendo uma mosca aqui. Porque eu acho uma judiação, né, pra esses animais grandes, porque eles são... eles ficam sozinhos lá embaixo, deve dar medo, enfim. Aí depende muito do animal. Muito importante, você não pode dar nenhum remédio pro seu animal durante a viagem, tá? Nenhum remédio antes de viajar, nem durante. Você não pode dar nenhum calmante, nenhum remédio, porque isso pode, lá em cima, devido à pressão do avião e tudo mais, isso pode dar um ataque cardíaco no animal. Então, não dê nenhum medicamento pro seu animal, a não ser que você vá no veterinário e ele diga o motivo, e ele seja muito necessário, né? E aí ele tem que ter uma prescrição do remédio. Você tem que informar que ele tá medicado. Porque se eles verem que o animal tá dopado, eles não deixam você embarcar com o animal. Quando eu fui com o Snow, eu despachei as minhas malas, e aí por último, eu pesei o Snow junto com a casinha. Eu tive que colocar ele na esteira das malas, né? A mulher lá foi pesar ele dentro da casinha, pesou e ela pediu pra ele dar uma volta pra ver que ele conseguia ficar de pé e dar uma volta inteira. Isso eles falam mais pelo conforto do animal, tá? A casinha que eu comprei tem as medidas específicas da companhia aérea que eu comprei a minha passagem. Então você também, na hora de comprar a casinha, você tem que se atentar nas medidas da casinha e nas medidas da companhia aérea que você deseja viajar. Pela Air France, que também é a mesma dona da KLM, então eles têm uma medida específica, e eu já comprei a malinha maleável, sabendo disso. Outro detalhe, se seu animal vai com você na cabine, você pode comprar a malinha maleável, que nem eu fiz. Agora, se ele vai no porão, devido ao peso dele, você precisa ter aquela malinha rígida, tá? Eu não sei só se funciona para gato, se gato pode ter a malinha maleável, se gato tem que ser a malinha rígida também. E aí o que eu fiz? Eu fiz todo aquele processo de adaptação da casinha. Eu deixei lá umas 2 semanas antes de eu viajar, eu deixava a casinha aberta, ele entrava, eu colocava um biscoito, eu colocava um brinquedo. Então, tudo isso tem um processo, né? Tem todo um... tudo que você faz, você tem que fazer a adaptação do animal. Então eu coloquei um cobertorzinho para ele se adaptando, eu coloquei brinquedo, a gente colocava biscoito, meu pai jogava uns biscoitinhos que ele gosta. Tudo isso para ele poder ver que a malinha não é inimiga dele, né? Que a malinha era uma caminha, né? Uma casinha para ele. Ele ficou com muito medo nos dias em que a gente foi tentando fazer esse processo de adaptação. No dia que eu pegava, fechava a malinha e levantava, nossa, ele fazia o maior alvoroço. Mas no dia da viagem, ele foi super bonzinho, ele foi super tranquilo, ele não deu trabalho nenhum. Só no segundo voo, que ele, acho que não aguentava mais, ele queria fazer xixi. Eu forrei toda a caminha, toda a casinha, eu forrei com fralda descartável. Mas assim, né, eles não sabem que ele pode fazer xixi lá. Então acho que ele deve ter ficado meio assim, então ele ficou muito agitado. Mas ele acabou fazendo xixi lá, não aguentou. Eu já sabia que isso ia acontecer. Então eu forrei tudo, cheguei aqui, tirei a fraldinha, lavei cobertorzinho, limpei a caminha, tudo certo, não teve problema nenhum. No meu voo, tava super tranquilo, tava vazio, não foi ninguém do meu lado. Eu fui, dos três bancos, eu fui sozinha na janela. E eu perguntei, né, pra aeromoça se eu poderia deixar ele junto comigo, assim, dentro da casinha, mas a casinha no banco. Aí ela falou assim, ok, tudo bem, pode deixar, porém, durante a decolagem, ela pediu pra ele ficar no chão, né, a casinha no chão. E aí ele ficou bonzinho, eu fiquei passando a mão nele, ficou bonzinho. Aí, quando o avião já tava, né, no alto, já tinha decolado, eu coloquei a casinha dele no banco e aí eu coloquei um cobertorzinho em cima, assim, né, meio cobertorzinho só, porque ele ficou latindo muito para as pessoas que passavam, que ele se assustou. Então eu coloquei para ele não ver as pessoas, para não ficar latindo o voo inteiro. Latiu um pouquinho, vi uma pessoa passando, latia e tal, vinha alguém falar comigo se eu queria comer alguma coisa e tudo mais, ele latia, normal. Mas uma coisa que eu achei bem legal, assim, que teve uma aeromoça que deu bastante atenção, assim, perguntou se ele precisava de água, de alguma coisa, enfim.
Então eu gostei bastante de ter viajado pela Air France com ele. Eu acho que eu viajaria novamente, com certeza. Mas é isso, gente. Esses foram todos os documentos que eu tive que preencher, né? Com a ajuda da empresa 1808 Visas. Eles me ajudaram bastante nesse processo todo do Nonô. Foram esses documentos que eu preenchi. Foi mais ou menos assim que funcionou. Eu pesquisei muito antes de fazer todo o processo. Eu pesquisei valores, eu pesquisei empresas, eu pedi ajuda para conhecidos, eu pedi ajuda no Facebook, enfim, e vi muito vídeo no YouTube. Quando o CVI ficou pronto, no dia 2 de agosto, eles me mandaram um e-mail falando: Bruna, o seu CVI tá pronto, você pode vir retirar. Alguns dias antes da viagem eu fui no aeroporto de Guarulhos, fui lá retirar, né? Fui na Vigiagro, que fica no segundo andar, do lado do Rei do Mate, que eles até informam isso no e-mail. Fui lá no horário específico que eles falaram. Eles funcionam num tempo muito curto, que é das 2 às 4 da tarde, das 2 às 4 da tarde, de segunda a sexta, exceto feriados. Então, você tem que se programar também para ir retirar o documento do animal. Fui lá, retirei o documento. E aí, o que é o documento? É um formulário aqui, com algumas informações em inglês. Aqui tá em português e inglês, né? Então, informações de país de destino, país de origem, país de destino e tal. Tem aqui o carimbo deles. Então, o que eles fazem? Eles imprimem tudo que você mandou, mais esse formulário aqui, e aí eles assinam, ó. Só. É bem simples, ó. Eles assinam e carimbam. Então, tem aqui informações sobre o país, né? Informações sobre a Vigiagro. Então, aqui, ó, tá datado, tá carimbado, tá vendo? Você assina numa página certa, específica. E aí aqui são os documentos que você mandou, tá vendo? Carteirinha de vacinação, que você mandou digitalizado. Aqui tem o exame de sangue, o exame da sorologia, o certificado do microchip. Tudo isso você manda digitalizado para eles. Então, quando você digitaliza aqueles formulários que eu mostrei para vocês, são todos os formulários, mais os documentos necessários, que é o certificado do microchip, a carteirinha de vacinação, um documento seu, o atestado médico autorizando a viagem e é isso. Então, quando você for viajar, ele vai pedir isso aqui, que é o CVI. Aí eles vão lá, eles pegam, enquanto sua mala está sendo despachada, ele tira uma cópia e depois ele te devolve. Então é super tranquilo, depois que você tem o CVI. Esse CVI, ele é para você ir para outro país, né? Para eu voltar, por exemplo, no final do ano eu vou pro Brasil, eu ainda não sei, né, como é que vai funcionar. A gente está em processo de registro do Snow aqui no país, então a gente está registrando ele. Então eu ainda não sei se eu vou ter que fazer novamente esse CVI ou se eu vou ter que fazer algum outro documento daqui pro Brasil, né? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo que eu falei bastante, né? Eu nunca tinha feito um vídeo assim tão longo. Lembrando que foi o meu processo, foi a minha experiência, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gostei muito de ter gravado esse vídeo explicando todo o processo do Nonô. E eu gostei que ele tá aqui comigo, que ele participou do vídeo. Um super beijo nosso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!